pessoal da Babbox, mais uma aulinha em rumo ao conhecimento. Vamos lá, agora a gente vai tratar algo muito importante, chamado mensagens. A gente precisa dizer para o nosso usuário o que está acontecendo, porque senão ele vai ficar perdido, vai ficar doidão, vai ficar louco. E não é isso que a gente quer. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar na nossa S38, no mesmo report. Vamos aqui em Change. Ele está ficando já com bastante informação. Veja que interessante. Se eu processar ele aqui e colocar, por exemplo, uma coisa que não existe, o U. Olha que sensação estranha. Imagina o usuário, ele clica, não aparece nada. Como vocês são funcionais, já sabem que essa situação não pode acontecer. O usuário vai ficar frustrado, triste, vai sair correndo, chorando, e vocês sabem o que acontece. Então, para evitar isso, o programa precisa saber exatamente como se posicionar perante o usuário, para que ele não fique frustrado, triste e saia correndo chorando. E isso é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente na hora de fazer uma especificação. Que, na verdade, o ABAP ele é um ser bem limitado, é um bicho do mato, que fica ali recluso, certo? Naquela atmosfera esquisita de geek com aquele cara nerds, aquela criatura esquisita. Então, o quanto melhor você passar de especificação para ele, fazendo até algumas coisas óbvias, porque tem muito ABAP que já não se liga nesse tipo de coisa. Na verdade, o ABAP ele não tem esta sensibilidade, que na verdade o funcional tem que ter, até na questão dos testes. Então você tem que especificar para ele: olha, querido ABAP, se não trouxer seleção, não retornar dados, diga a mensagem, tá? Qual mensagem é. Senão, vai sempre acontecer isso e você vai sempre pegar nos testes. Legal? Olha que interessante. Como é que a gente vai tratar isso? Como é que vai tratar esse vazio? Por um comando muito óbvio chamado message. E como é que a gente vai saber quando ou não usar isso? Como é que a gente vai saber que depois desta instrução select, nós precisamos mandar uma mensagem ou não? Muito simples, por uma variável importantíssima, uma variável de sistema que não necessita de declaração, chamado sai subrc. Todas as variáveis que começam com esse sai na verdade é uma estrutura. Essa é um conjunto de variáveis de sistema que basta o programa começar a ser executado, o próprio compilador já declara ela subitamente. Você não precisa fazer nada com isso, ele já vai sempre estar ali. E essa variável vai representar o sucesso ou não da sua intenção anterior. Então, se o select der certo, o sai sobre RC vai estar igual a zero. Se der errado, vai estar igual a 4. Mais precisamente, diferente de zero. Aqui a gente já começa a ter uma certa situação de lógica mesmo de programação. No caso, a gente seguiu praticamente uma receitinha de bolo. O usuário pediu uma certa informação na tela, a gente faz o select e exibe. Agora, a gente vai ter que tratar um pouco da situação que acontece no código. Não é nada muito complicado. Então, vamos usar o comando if. É idêntico, na verdade, ao comando C do Excel, se você tiver em português. Então, if sai subrc igual a zero, não tem problema. Vamos fazer assim. Else and if. Olha o que eu fiz. Eu peguei todo aquele conteúdo de loop nosso e coloquei dentro deste if else. Então, olha como é que o código vai ler. Ele vai fazer o select. Se der sucesso, o próprio sistema vai colocar essa informação nessa variável, subrc. Se essa variável tiver com zero, ele vai executar o loop e, consequentemente, aparecer na tela. Se não der sucesso, ele vai cair no else.
e a gente vai exibir uma mensagem. Message sem dados para esta seleção. Type S display like E. Caramba, o código ABAP, os comandos ABAP, eles são bem claros. Então, manda para mim uma mensagem com essa informação do tipo sucesso, mas mostra ela para mim como se fosse um erro. Vamos primeiro testar, depois eu explico para vocês exatamente como funciona. Sintaxe está ok. Já vou até colocar um breakpoint aqui, ó. Pá. Processar. Vamos colocar aquele carideal company code que não existe. Para A. Ele já fez o select. Olha o sai sobre RC quanto deu, que é a mesma variável que está aqui, 4. Quando dá 4, é que o select, ou o comando, no caso, o comando anterior, que podem ser vários, o comando anterior não teve sucesso. Sem sucesso, ele não vai entrar aqui, porque sai sobre RC não é igual a 0. Vamos colocar F5 aqui. Olha onde ele caiu. Não caiu aqui dentro, pulou para o else. E vamos processar aqui com F8, sem dados para esta seleção. Observem que o status da mensagem é de erro. Vamos voltar aqui. Por que eu fiz isso aqui? Se eu tirar esse display like erro, ele vai aparecer. Vou ativar aqui. Vou até tirar esse breakpoint para a gente ver as mensagens ali. Ele vai aparecer como sucesso. Mas não deveria ser o tipo da mensagem não deveria ser erro. No caso de report, que é diferente de um programa de tela que é chamado módulo IPU, que a gente vai ver mais para frente, se eu colocar tipo erro, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer a mensagem, só que ele sai do programa. Isso aqui é péssimo. Imagina o usuário está tentando fazer uma seleção simples, ele saiu, vou ter que entrar de novo. Não, isso aqui fica horrível para a experiência do usuário. Então a gente coloca type E, display like, erro. Este comando, ele é um comando já é bem velho, mas nas versões 5.0 talvez não tenha este comando. Na 4.6c não tem. Aí o que acontece? A gente consegue tratar essa mensagem sem ter aquela experiência dele sair do programa. Aí o usuário vai ter que ir de novo na transação. Não é o caso, não é o que a gente quer. Vamos ativar. E agora a gente começou a tratar as mensagens do nosso código. A gente pode colocar também tipo warning. Eu vou salvar aqui, vou ativar, vamos colocar um airline que não existe. Warning, ele fica amarelinho. Talvez seja mais, digamos, mais coerente ele falar que é um warning, porque não é exatamente um erro. O usuário apenas tentou fazer uma seleção e não deu certo. Legal, vou voltar aqui. Se eu colocar aqui, tirar este cara e colocar type I de informação. Vamos ativar. Sem dados para a seleção. O interessante dessa mensagem é que ela força mais o usuário a ver o que está acontecendo, porque apenas aquela informação aqui no rodapé, ele acaba ficando, digamos, muito sutil. Então assim fica mais difícil do usuário ignorar, sem dados para essa seleção. Então aqui a gente viu o tipo de mensagem de informação, o de sucesso, o de warning e o de erro. Se a gente colocar display like erro, vamos ver como é que fica. A mesmo pop-up, só que ele traz o ícone aqui com erro, que fica bem interessante. No caso, com warning, que acredito que seja mais coerente para a questão, olha que bacaninha, sem dados para a seleção e o nosso warning. Legal, então agora a gente já está tratando mais o comportamento do programa com as mensagens, o que é muito importante. Bacana, é só isso essa aula. Olha que coisinha fofa.
Então, faça um exercício dessa aulinha e seja feliz e até a próxima aula.